Boa noite, estamos aqui mais uma vez. Dessa feita vamos tratar da temática sobre o medo fóbico. Vejam bem, o medo em si, ele é muito importante quando ele é associado àquele medo da autopreservação. É o medo que evita a raça humana de se precipitar em várias situações complicadas e com um alto potencial de óbito e de morte. Entretanto, há um tipo de medo diferente desse medo autopreservativo, que inclusive é presente de modo bem inicial na própria raça, geneticamente falando, histórico geneticamente falando. O medo que eu quero tratar não é isso, mas é o medo patologizado, doentio, que se agravou muito na sociedade de consumo e, por assim dizer, na sociedade pós-moderna. Então, essa noite nós iremos tratar desse medo patológico extremamente nocivo, não apenas para a vida emocional, mas também e sobretudo para a vida relacional, porque esse medo atinge o homem em sua totalidade, holisticamente falando. Bom, então é importante tratarmos sobre o medo. Para tratarmos disso, é importante que nós tenhamos uma definição panorâmica e diretiva para nortear nosso pensamento, nossa construção reflexiva. Bem, eu trouxe a seguinte definição para esse medo fóbico. Esse medo é uma reação psicossomática caracterizado por apreensão emocional, angústia e temor, um temor extremo diante de certos processos da existência, do existir. Processos alguns deles até naturais. Então, da definição, nós precisamos destacar, sublinhar, recortar, fazer um recorte em algumas questões. A primeira delas é que esse medo tem desdobramento somático, ou seja, ele não fica na esfera da subjetividade, da interioridade, dos sentimentos do indivíduo que sofre desse transtorno. Ao contrário, ele adentra os meandros da patologia do corpo, da patologia somática. Então, ele é um transtorno que tem um viés psicossomático. Outra coisa importante é que ele se caracteriza por angústia e temor diante de certos processos da vida, e muitos desses processos naturais, como, por exemplo, a morte. Não é verdade? Então, isso é importante demais. Outra coisa é que esse medo fóbico é um transtorno psicopatológico. Inclusive, Freud aloca esse medo fóbico na categoria de neurose, né? Então, é uma neurose esse medo, essa fobia, né? Outra coisa, a que processos esse medo fóbico é uma reação? Bom, eu citei alguns. Claro que essa categoria não pretende ser exaustiva, não pretende abarcar todos os processos, mas é minimamente pedagógico e panorâmica para, de fato, tratar aqueles processos mais punjantes, esses processos que mais projetivos, digamos assim. Bom, o primeiro deles é a subsistência. Então, esse medo fóbico, ele se manifesta diante da dificuldade imensa, sobretudo agora na modernidade líquida, de ganhar a subsistência. Cada dia está difícil ganhar a vida.
E essa apreensão quanto ao dia de amanhã, no sentido de subsistência, isso aí então em categoria bem elementar e bem básica, tem gerado em algumas pessoas esse transtorno psiquiátrico, que é esse medo fóbico. Outra questão é a violência. Violência urbana, violência rural, né? Nesses confrontos que há na própria via rural, nos interiores, porque também estão ficando extremamente violentos, beligerantes. As relações na pós-modernidade são extremamente beligerantes, mas também temos a violência midiática, a violência dentro do cyberespaço, dentro desse universo das redes sociais, das mídias sociais. Então esse processo acelerado, crescente e fértil de violência tem gerado esse transtorno, tem gerado esse medo fóbico. Outra coisa são os maus encontros, são as dificuldades interativas, são os descompassos da relação bilateral, da inter-relação, da relação com o outro, né? Infelizmente, cada dia mais a dificuldade de se viver com ela está se impondo a cada dia mais, numa grande espiral ascendente. Tudo bem, nós compreendemos que o mau encontro precisa ser gestado. Buber vai falar sobre isso. A capacidade que nós temos que construir, o aparelhamento que temos que ter, a habilidade que temos que ter para gestar o mau encontro, porque é inevitável o mau encontro. Ninguém se isenta, ninguém tem carta de isenção do mau encontro. Mas isso também tem gerado essas relações bombásticas, explosivas, essas relações de bolso, como dizia Bauman também, estão gerando medo, o medo de se relacionar. No último vídeo eu falei de pessoas que querem casar consigo mesmas, né, que estão profundamente desapontadas com o outro e tal. Bem, outra coisa são as rejeições, né? Nós, de modo essencial, temos dificuldades com a rejeição, né? Como visceralmente, do ponto de vista primário, do ponto de vista da própria construção do ego, há uma reação efetiva ao fato da rejeição, ao medo da rejeição. Por exemplo, dentro da teoria psicanalítica nós temos o medo, né, a fobia da castração, né? Então, bem, que afeta sobretudo as meninas. Bem, essa dificuldade que temos em não sermos aceitos gera esse medo fóbico em muitas pessoas, infelizmente. Temos também as perdas, né? As perdas que são inevitáveis na vida. Quem é que não tem perdas na vida? Ao bem da verdade, a vida humana é muito caracterizada por perdas o tempo todo, né? O tempo todo. O indivíduo, quando nasce, já perde a segurança do útero. E aí, sucessivamente, a cada dia que passa, nós perdemos a juventude, né? E em determinado momento perderemos a saúde. E um dia perderemos a própria existência. Tanto daqueles que amamos, como em determinado momento a nossa. Outra coisa, enfermidades, né? Então já falei até anteriormente sobre isso, né? Sobre que a gente vai adoecer, é inevitável. Quem está nesse mundo, se não morrer de desastre, ou se não for morto, assassinado, vai adoecer e morrer. Porque nós estamos num processo de degenerência, né? Física, intelectual, cognitiva, emocional. Então, é inevitável a enfermidade, mas isso assusta fobicamente algumas pessoas, que não estão, em hipótese nenhuma, preparadas para lidar com essa limitação existencial
universal, de repercussão horizontal absoluta, que são as enfermidades e a morte, que seria outra coisa que gera também esse medo fóbico. E outro transtorno diretamente relacionado à morte, mas que eu não quero tratar nesse vídeo, que vai além do escopo desse momento com vocês. Bem, outra coisa importante, além dos processos, aí a gente vai efetivamente entrar em algumas questões. Primeiro, qual a dificuldade com esse medo? O que é que esse medo pode gerar? Do ponto de vista de sintomas e de consequências e desdobramentos na nossa existência, na nossa vida familiar. O que é que isso gera na gente, esse medo fóbico? O que é que ele produz? Bem, primeiro, esse medo fóbico se torna um ponto de acesso, uma via escancarada para inúmeros transtornos psiquiátricos e psicológicos. Olhe bem, esse medo fóbico é a antessala para transtornos tais como TAG, agorafobia, fobia social, pânico, transtorno do pânico. Digamos assim, na linguagem técnica, esse medo fóbico acaba sendo comórbido e gera comorbidades com todos esses transtornos. Eu diria até mais, eles se associam diretamente, até a nível de etiologia, para muitos desses transtornos. Vejam bem, o DSM-5 vai dizer assim: os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade. Ou seja, medo e ansiedade estão ali presentes dinamicamente, ativamente nesses transtornos, como por exemplo a agorafobia, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, e aí vai, o transtorno do pânico. Então esse medo etiologicamente está presente nesses transtornos, e isso gera um problema muito sério para nós. Então, a primeira questão é essa. Segundo, que esse medo fóbico condiciona, escute isso, condiciona a nossa percepção da vida, das relações, inclusive de nós mesmos. Perceberam? Primeiro é que ele catapulta certos transtornos na nossa vida. Podem ser até princípio ativo. Há uma discussão muito grande dentro da psiquiatria, dentro da própria psicoterapia, acerca do lugar próprio do medo fóbico em vários transtornos. Então imagine isso. Agora vejam bem, tem a ver com a percepção. Veja só, a nossa existência ela não acontece dissociada de um background anterior, de um background histórico, psíquico ou subjetivo. Existem elementos e contextos prévios às nossas ações, às nossas reações, aos nossos sentimentos, nossas emoções. E o medo fóbico atinge o núcleo direto desse background, desse núcleo formativo, sustentatório, dinamicamente falando. Então, quando eu me abro para esse tipo de medo, quando eu permito que ele se estabeleça enquanto transtorno clinicamente na minha vida, eu acabo alterando a forma como eu percebo a vida. Então, as pessoas que sofrem do medo fóbico acabam enxergando a vida de um modo complicado. Acabam também tendo vários problemas de interação, de relacionamentos. E acabam que também tem uma autopercepção que vai atingir diretamente a sua própria identidade existencial. Então, é importante dizer isso. Olha só, tem uma coisa bem interessante. As pessoas que sofrem desse medo fóbico,
acabam não confiando em ninguém. Estão sempre na defensiva, com medo de ser rejeitado, de fracassar, enfim. Agora perceba bem, quem se posta na existência com esses freios, com esses contrapesos, ou melhor dizendo, com esses pesos, está numa vulnerabilidade extrema. Porque a vida é um contrato de risco. Eu acho que eu li isso em um dos livros de Augusto Cury, se não estou enganado. A vida é um contrato de risco. Claro que é. Quem está livre de fracassar? Quem está livre de rejeições? Sofrer bullying? Quem está livre de ser injustiçado? De ser alvo de injustiças extremas relacionadas à sua ação profissional, à sua ação moral? Quem está livre de conflitos? Então, se eu de fato desenvolvo um medo relacionado a esses processos, isso vai me destruir, vai destruir minha identidade, vai me causar sérias dificuldades, não é? Bom, aí vem a pergunta, que você pode até estar fazendo: como o medo se veicula em nós? Eu quero distinguir a etiologia, ou seja, o que dá origem a isso, que é fruto de um outro vídeo, que é como esse medo é gerado. Então eu quero distinguir isso exatamente do veículo, né? Então, quando eu falo de veículo, eu não estou falando do elemento de origem, a geratriz, o elemento geratório. Não, eu estou falando do elemento veicular, como esse medo se vincula em nós. Bem, esse medo se dinamiza em nossa subjetividade por via da cognição, pensamento. Sobretudo pensamentos equivocados, pensamentos e crenças erradas, errôneas, erráticas, né? E a partir da cognição, pensamento, ele se expande estrategicamente para a nossa existência em sentido conglobante, ou seja, envolvendo tudo. Aí nossos afetos, sentimentos, aquilo como a gente falou anteriormente. Bom, tem um grande pesquisador dessa área, Mehdi Gelder, que é professor de psiquiatria na Universidade de Oxford. Ele produziu um livro fantástico chamado Terapia Cognitivo Comportamental para a Psiquiatria, né? Então, assim, eu queria trazer uma contribuição desse intelectual e cientista para fundamentar o fato de que o medo fóbico ele é catapultado, ele é instrumentalizado pelo pensamento, pela cognição, sobretudo, também pelos sentimentos, sobretudo quando a gente fala do trauma, né? Da experiência traumática. Eu não quero antecipar agora porque eu vou falar disso no outro vídeo, quando eu vou tratar exatamente das origens. Então eu não quero entrar, eu estou estabelecendo uma demarcação, uma linha limítrofe para não entrar no outro vídeo. Então, aqui eu estou falando só de qual instrumento de lançamento. É a mente. É o sistema de valores levado a efeito pelo pensar. Basicamente é isso aí. Então, abre aspas. Primeiro, ao contrário de outras formas de terapia comportamental, os métodos cognitivo-comportamentais ocupam-se diretamente dos pensamentos e sentimentos cuja importância é evidente em todos os distúrbios psiquiátricos. Então você viu que é algo que realmente está presente. E aí eu destaco muito mais a cognição e o pensamento do que o sentimento, porque o sentimento é mais uma extensão
começa na cognição, né? E aí eu vou citar Freud para encerrar, que diz assim: o medo é localizado na mente. Entendeu isso? Então, desde agora, tenha mais cuidado com o que você pensa. Cuidado com esses pensamentos erráticos, equivocados, pensamentos sem amparo fático real, que vai invadindo nossa mente, gerando uma fobia imensa, que pode então se transformar nesse transtorno, nesse medo fóbico, paralisante, neste medo obstrutor de nossa capacidade de melhoramento existencial, de transformação existencial e de prosperidade existencial. Então que Deus nos abençoe e que realmente possamos lidar melhor com nossos pensamentos e identificar esse medo. Se você percebeu esse medo em você, esse medo que vai além do medo de autopreservação natural e benéfico e bem-vindo, procure ajuda profissional para lidar com isso, para que você realmente viva uma vida livre, porque existem várias formas e vários níveis de aprisionamento, não apenas o aprisionamento físico, judicial, jurídico, mas tem os aprisionamentos relacionais e, sobretudo, também os aprisionamentos psicológicos, psiquiátricos, e o medo fóbico é um deles. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar dando audiência a esse vídeo, por estar lendo esse vídeo, estar assistindo esse vídeo, e que ele possa te abençoar.